Olá, meninos, tudo bem? Vamos aqui para a nossa terceira aula no desafio, né, de não passar dos nossos 5 minutos. Bom, aqui que eu preciso trabalhar com vocês. Primeiro, sempre lembrando, o nosso sintonizando tempo e espaço. Nós estamos, portanto, no final do século XIX, trabalhando com a Europa Ocidental, que vai ser o continente dominador, e os continentes africano, asiático e Oceania, que vão ser os continentes dominados. Portanto, esse é o espaço, né, onde se passa o movimento imperialista. Né? Então, o contexto geral é o imperialismo. Muito bem. A gente definiu, né, o imperialismo como essa onda, essa nova onda de dominação, né, aí do século XIX, que pode ser chamada também de neocolonialismo, né, esse neo, que evidentemente significa novo, é exatamente para diferenciar do colonialismo lá da Idade Moderna, né, da época das grandes navegações. Muito bem. Eu passei depois para vocês uma tabela comparando o colonialismo, né, com o neocolonialismo ou imperialismo. E aí nós tínhamos aqui alguns itens, por exemplo, o período, né? O colonialismo era dos séculos XVI a XVIII, eu até puxaria um pouquinho para o século XV, porque é evidente que no século XV nós já tínhamos aí as navegações, lembrando que a primeira conquista portuguesa na África foi em 1415, portanto, eu até faria uma troca aí, né, do século XVI pelo século XV, e o neocolonialismo ou imperialismo é de 1870 a 1945, né? Porque a escolha dessas duas datas? 1870, uma data emblemática, a unificação da Itália, né? 1945, o final da Segunda Guerra Mundial, e todo o final da Segunda Guerra e o enfraquecimento das potências europeias, né? Derrota da Itália, derrota da Alemanha, e mesmo a Inglaterra e a França, que foram vitoriosas, também se enfraquecem. Você tem todo um movimento, né, que a gente vai estudar depois, que acaba gerando o que a gente chama de descolonização afroasiática, o momento que esses países, até então dominados pelos países europeus, vão conseguir suas independências, tá? Áreas atingidas. No caso das grandes navegações, evidentemente que a África e a Ásia também foram colonizados, mas o grande foco da colonização, da primeira onda de colonização, foi a América, né? Chamada aí de Novo Mundo, né? É lembrado a colonização do Brasil, Portugal, das várias regiões da América do Sul colonizadas pela Espanha, dos Estados Unidos colonizados pela Inglaterra, enfim, né? E no caso do neocolonialismo ou imperialismo, é evidente, África e Ásia, né? A gente até citou que a maior parte do norte ficou com a França, sul a Inglaterra, e as outras países mais fracos ficaram pedaços menores. O agente colonizador, ou seja, aquele que financia o processo, né? No caso do antigo colonialismo, o Estado absolutista, ou seja, os próprios governos daquela época, né? E no caso do neocolonialismo ou imperialismo, é a própria burguesia, tá? Toda vez que você precisar falar de burguesia, lembra sempre, burguesia comerciante, banqueira, industrial, tá? A política econômica, que vigorava inclusive na época das grandes navegações, era o mercantilismo, que era uma política econômica, um Estado mais participativo, enfim, pacto colonial e tal. E na época do neocolonialismo, o liberalismo. As potências que participaram, né, ali daquela primeira onda de colonização era Espanha e Portugal, acho que foram as principais. Depois, evidentemente, França, Inglaterra e Holanda, né? Aqui na América, por exemplo, a gente conhece, né? A Holanda, por exemplo, colonizou o Suriname, a Inglaterra, a gente sabe, a França teve o Haiti, por exemplo, tá? Regiões do Canadá, regiões dos Estados Unidos. Portugal, a gente conhece o Brasil e a Espanha, esses países todos aí, inclusive, que fazem fronteira com o Brasil, todos quase de língua espanhola. No caso do neocolonialismo, as que a gente já conversou, Inglaterra, França, Holanda principalmente, né, e aí também o colonialismo japonês, né, colonialismo estadunidense, todos os que viviam a segunda revolução industrial. Os objetivos aqui é muito importante,
No caso do antigo antiga colonização, a ideia das caravelas, né, era explorar as especiarias, né, temperos, tapetes, perfumes, enfim, metais amoedáveis, ou seja, naquela época as moedas eram feitas de metais preciosos, então, portanto, ouro e prata, e o tráfico de escravos. Aqui não, aqui são os problemas industriais, né? Lembra, a Europa fica pequena para tantas nações industrializadas, então a ideia é lugares para exportar produtos industriais, investir capitais, matérias-primas, né? Escoamento de mão de obra, porque você tem um crescimento populacional muito grande, devido à vida urbana que faz a mortalidade diminuir, e aí isso gera problemas sociais, então você quer exportar pessoas também. Então, mercados consumidores e fornecedores. Bom, falei com vocês também sobre as ideologias que sustentaram esse imperialismo, ou seja, a justificativa que deram, né? Por que eles podiam dominar africanos, asiáticos e tal. E aí, duas são as mais importantes. O darwinismo social, que é a ideia de que, assim como nas outras espécies, há raças mais fortes que dominam as áreas que pertencem às raças mais fracas, né? Isso também haveria no Homo sapiens, que é a raça humana, né? Portanto, o branco seria uma raça superior que naturalmente dominaria as raças inferiores, que seriam então africanos, asiáticos. E a ideia do fardo do homem branco, que é a ideia de que os africanos, asiáticos e tal, viviam na barbárie e que, na verdade, estavam levando para africanos e asiáticos a civilização. Né? Então, levando aí a indústria, enfim, e todas as suas benesses, né, do ponto de vista deles, que jamais africanos e asiáticos teriam acesso não fosse pela dominação. E aí eu pontuei com vocês que o próprio Brasil, né, na época aí do final do século XIX, governado por Pedro II, também embarcou nessas teorias racistas, posto que quando houve no Brasil a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre, houve uma clara opção de brancos em detrimento de outros grupos que poderiam ter vindo para o Brasil, como outros países fizeram. Né? Eu sempre gosto de citar o caso do Suriname, né, a antiga colônia holandesa, que quando fez a substituição da mão de obra escrava pela livre, trouxe chineses, tanto que lá tem bastante budismo, trouxe indianos, tanto que lá tem bastante hinduísmo, tá? Trouxe indonésios, tanto que lá tem bastante islamismo, lembrando que a Indonésia é o maior país islâmico do mundo, então, tanto que o Suriname, né, diz que Paramaribo é uma salada religiosa, né? O Suriname é o maior país islâmico fora da África e da Ásia, né? Enquanto isso, aqui no então, para eles, o necessário era substituir a mão de obra escrava pela livre, né? E não importava a origem desse imigrante. Agora, aqui no Brasil, não. Pedro II, né? Enfim, tendo essa ideia de que era o branco a raça superior, e quanto mais o Brasil fosse branco, mais prosperaríamos, intencionalmente mirou no imigrante branco, né? No italiano, no alemão e tal. Não é isso? Bem, então esse era o objetivo da nossa terceira videoaula, e aí a gente continua o nosso trabalho, tá bom? Lembrando, precisando é só me acessar pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, e e-mail, tá bom? Um abraço, não consegui cumprir os meus 5 minutos, cheguei nos 8. Abração, fiquem bem, até breve.